Olá, estamos aqui mais uma vez para tratar do nosso livro O Coração do Artista, capítulo 8. Só faltam 2 capítulos para a gente terminar a nossa jornada. Eu espero que tenha sido uma experiência frutífera e abençoadora na sua vida. Hoje a gente vai tratar de um tema muito espinhoso. Nós vamos falar sobre liderança. E todos nós temos envolvimento de alguma forma com liderança. E precisamos da orientação de Deus para isso. Pai, fale ao nosso coração. Obrigada por esse dia tão lindo, obrigada por essa luz, obrigada pelo som dos pássaros cantando. Obrigada porque o Senhor é o artista por excelência que nos inspira, que nos mostra que vale a pena nos envolvermos com a arte. Obrigada por isso no nome de Jesus. Amém. Convencionou-se que o artista usa mais o lado direito do cérebro e o líder o lado esquerdo. Aí essa conta não bate. Como que um líder vai liderar? Um líder precisa ter um coração de artista para liderar artistas. Como é que ele vai fazer isso? Na verdade, a gente precisa lembrar que quem nos dá autoridade é Deus. E a pergunta que a gente faz, olha, o que é melhor, ser um líder ou ser só um voluntário? Quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Olha Jesus, quando Ele chama os discípulos e convoca os discípulos para sair pregando, ensinando, libertando. A primeira coisa que Ele fala, Ele dá autoridade para esses discípulos. Então, se o Senhor te chamou para qualquer tipo de liderança, Ele vai te encher de autoridade. É a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar e não ter medo. Não ter medo de ter que liderar, seja na nossa casa, seja num grupo de trabalho. Nós lá na igreja, toda a equipe de louvor, cada domingo, cada final de semana é um líder diferente, é alguém que está ali controlando, ministrando, escolhendo, administrando. Então, nós temos vários líderes. Graças a Deus, aquela equipe tem líder que é assim, excelente, muito melhor do que nós imaginamos. Gente forte, gente que trabalha, gente que tem uma liderança ativa, que o líder não pode ser um líder passivo. Então nós precisamos entender que liderar, apesar de não ser uma coisa fácil e ser bastante desafiador, é uma grande bênção. Jesus nos chama para liderar e Jesus estará conosco, o Senhor Deus estará conosco, nos capacitando, nos ajudando e nos recompensando. No Senhor o nosso trabalho não é em vão. Eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente fala, puxa vida, para que eu passar tanta chateação? Para que eu ouvir isso? Eu não tenho necessidade de ouvir isso, eu não precisava disso. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos na cruz e lembrar no Senhor, é para o Senhor. E é Ele quem vai me recompensar, é Ele quem vai me abençoar, é Ele quem vai me usar. Trabalhar com pessoas nunca foi uma tarefa fácil. É difícil, é desafiador, mas é abençoador ao mesmo tempo. C.S. Lewis é citado nesse livro aqui pelo autor e ele fala que o líder precisa ter um coração de criança e uma cabeça de adulto. Nós precisamos ter aquele coração sensível, aquele coração bondoso, aquele coração doce, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter uma cabeça madura, nós precisamos ter ideias, o líder precisa ter uma mente forte, sadia, ousada. E ele precisa, porque ele vai precisar assumir responsabilidades. O líder precisa assumir responsabilidades. Eu lembro de um chefe que eu tinha na época que eu trabalhava no banco. Era uma bancada grande assim, com umas 10 pessoas, e ele lá na cabeceira e falava assim, podem trabalhar à vontade. Qualquer problema que tiver, me procurem, porque eu estou aqui para isso. Que alívio que trazia aquilo para a gente. Eu tenho um líder, eu tenho alguém que se a coisa complicar, se ficar difícil, ele chama a responsabilidade para ele. Isso é lindo, eu aprendi muito com esse meu chefe. Ele não era nem cristão, mas ele me ensinou que o líder precisa chamar responsabilidade para ele. Ele precisa assumir erros, ele precisa lidar com crises, ele precisa lidar com confusões.
Muitas vezes a gente quer ser líder, mas a gente não quer crise, a gente não quer confusão. Não tem jeito de liderar sem crise. Toda liderança vai enfrentar crise. E o líder precisa ser humilde, não pode ser orgulhoso, ele precisa ouvir, ele precisa reconhecer que tem gente que pode ajudar, que tem gente que pode dar boas ideias, que tem gente que está ali no grupo muitas vezes caladinho, mas é muito inteligente, muito capaz, e talvez naquela área específica ele sabe muito mais do que você. Então o líder precisa ser esse homem, essa mulher de coração humilde e corajoso, sabendo que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E o Senhor é com a gente quando nós caminhamos bem perto dele também. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais tempo com Deus, mais a gente vai ver que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. E a parte mais difícil da gente liderar são os relacionamentos, né? Claro, a parte mais complicada da liderança são os relacionamentos, especificamente lidar e resolver conflitos. Porque quando o relacionamento tá beleza, tá tudo bem, tá todo mundo legal, todo mundo é muito bacana, todo mundo é muito alegre, todo mundo tem um coração perdoador. Quando isso acontece, é muito fácil liderar. Mas e quando surgem os conflitos? Eu não gosto do fulano, Beltrano não olhou para mim, não me cumprimentou. Nossa, aquela pessoa é tão irritante. Nossa, o outro é tão soberbo. O outro é tão relapso. Como lidar com esses conflitos de relacionamento? Primeira coisa, a gente precisa aprender a conversar. Isso vale para conflito e vale para qualquer tipo de situação numa liderança. O líder precisa comunicar. Ele precisa falar daquela ideia maravilhosa que ele tem em mente. Ele precisa saber falar e colocar de maneira clara os sonhos, os anseios, o alvo, o objetivo. Ele precisa falar. Líder que não fala, de repente ele tem cada ideia extraordinária em mente, mas se ele não comunica, como é que as pessoas vão caminhar com ele? E o líder precisa saber que cada pessoa é diferente uma da outra e exige abordagens diferentes. Então até filhos, nós não podemos tratar os nossos filhos da mesma forma, porque tem um que é mais calmo, tem outro que é mais agitado, um é obediente, você fala uma vez só, a pessoa assim, ó, já obedece. O outro, você se esguela, você mata de falar, de cobrar, e não adianta, parece que você está falando com uma pedra. Então, nós precisamos abordar de forma diferente as pessoas, porque elas são diferentes. E o líder sensível vai ter essa capacidade, vai ver essa necessidade. Seja dócil e sensível. Ele diz uma coisa muito interessante, que os artistas estão sempre expostos, né? E eu achei bem legal isso, porque uma coisa é você cometer um erro estando lá no bastidor, nos bastidores, né? Outra coisa é você errar a entrada de uma música, errar o tom da música, errar o ritmo, errar uma apresentação que você está fazendo ali em público. Todo mundo vê. Então é uma pessoa que está muito exposta, o artista, quem canta, quem dança, quem pinta, quem escreve, está exposto, e nós precisamos ter um coração sensível para com essas pessoas, precisamos saber como dizer as coisas para essas pessoas, saber também quando ser delicado e quando ser firme. Não dá para ficar só passando a mãozinha na cabeça o tempo inteiro. Às vezes, essa pessoa precisa de colo, às vezes essa pessoa precisa de aconchego, precisa de amor, precisa de uma palavra de carinho. Ela está passando por uma crise, por uma dificuldade, mas às vezes ela precisa de um puxão de orelha. Você precisa ser firme. Você fala, olha, não dá. Quantas vezes você tem chegado atrasado? Bom, você não está estudando, você não está se preparando, você está atrapalhando a equipe com a sua negligência. Então nós precisamos ser firmes, mas ser firmes com doçura, com amor. O líder precisa ouvir. É impossível liderar sem ouvir. Ouça os que estão ao seu redor. O líder precisa amar. As pessoas que você lidera, que você trabalha, se sentem amadas por você? Elas sentem que você se preocupa com elas? Elas sentem que você está atenta às necessidades, às dificuldades, aos dilemas dela?
O liderado que se sente amado, ele responde de uma maneira diferente. Ele responde de uma maneira positiva. O líder, o bom líder precisa saber estimular, ele precisa encorajar. E isso, pessoal, não é só o líder more. De repente nós estamos lá num ensaio, num dia de reunião, e você não é nem líder. Mas você está ali, está vendo que o povo está difícil, está complicado, está pesado, não vamos conseguir. E de repente o Senhor te levanta como líder naquele momento. E você fala, não gente, nós vamos conseguir sim. Não, olha essa saída aqui, nós podemos fazer por essa forma, dessa maneira, nós podemos seguir esse caminho e vai dar certo, vamos nos animar. Ou então alguém fez um arranjo, fez alguma coisa legal, bonita, você fala, que beleza, que bom. Isso é encorajar, isso é estimular, isso é ser levantado naquele momento para liderar aquele grupo com ânimo, com disposição. O líder precisa também falar a verdade. Nós não podemos criticar sem amor, mas a gente não podemos também omitir a verdade. A verdade precisa ser dita e o líder precisa confrontar o pecado. Às vezes a pessoa não confronta o pecado porque ele fala assim, ai, eu não quero ser chato, eu tô sabendo do pecado de alguém, eu tô sabendo da dificuldade que alguém tá tendo numa conduta, mas eu não vou, deixa que outro fale, eu não. Por quê? Porque eu quero ser o legal, eu quero ser o bacana, eu quero ser o joia da turma, né? Ou então a gente fica com medo de falar assim, e se eu for confrontar o pecado dessa pessoa e essa pessoa achar ruim sair do grupo? O que vai ser do nosso grupo sem essa pessoa? Sabe o que vai ser? Um grupo mais santo. Sim, porque se tem alguém que está pecando, que está levando uma vida errada e não se dispõe a abandonar o pecado, quando a gente confronta o pecado, a gente tem que oferecer também ajuda, oferecer um ombro, oferecer paciência, oferecer socorro. Mas se a pessoa recusa tudo isso e fala, eu vou sair, magoei, o seu grupo vai se tornar um grupo mais santo. E se ela se arrepender, aceitar a sua ajuda e voltar para o grupo, continuar no grupo, o seu grupo vai ser mais santo. Ou seja, confrontar o pecado sempre vai gerar santidade. Sempre vai gerar santidade. Mais uma coisa, esteja pronta a servir aqueles que você lidera. Não é só aquela coisa, faça isso, faça aquilo, tal. Nós precisamos, como líder, qualquer líder precisa ter disposição de servir. Jesus nos ensinou isso. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Jesus falou, eu que sou o mestre, lavo os pés de vocês. Então nós precisamos, se você é líder, você tem que ter disposição de servir. Tem que ter disposição de ser o primeiro a chegar, de acordar mais cedo, de socorrer alguém, de sair mais tarde, de organizar, de limpar. Nós já falamos sobre isso, né? Nós já falamos sobre isso. E o último tópico é, conheça os seus liderados. Conheça os seus liderados. Nós precisamos saber a personalidade, o que o liderado gosta, o que ele não gosta, como ele está, o que ele está atravessando, o que ele está passando, o que ele está experimentando. Nós precisamos conhecer os nossos liderados. É por isso que os nossos encontros, festas, são tão importantes, porque é um momento informal para a gente se conhecer. Nós estamos privados disso agora por causa da quarentena. Mas sabe aqueles papos que a gente faz pelo WhatsApp lá no grupo? Aquilo tudo é uma maneira da gente se conhecer, da gente criar intimidade, da gente se sentir incluso, da gente se sentir amigo, da gente poder rir juntos, da gente se descontrair, da gente poder contar com alguém e falar, tem alguém que é amigo, que pode abrir, com quem eu posso abrir o coração. Então nós precisamos conhecer os nossos liderados. Enfim, eu sei que é difícil, mas não há nada que possa nos dar mais prazer do que a gente ser usado por Deus. Se o Senhor quer te usar como líder, e eu tenho certeza que no nosso grupo nós temos muitos líderes, Louvado seja Deus por isso, que o Senhor tem levantado grandes líderes no nosso grupo. E que você se lembre disso, que não é fácil, mas que não existe prazer maior do que ser usado pelo Senhor. Não existe graça maior do que falar, Deus está me usando, apesar de mim. Vamos orar novamente. Pai, obrigada
Obrigada, porque apesar de nós, o Senhor nos usa. Apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, apesar da nossa negligência, o Senhor nos usa. Louvado seja o teu nome por isso. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor nos dê uma liderança forte, que o Senhor nos ensine a ser líderes segundo o coração do Senhor e que nós sejamos grandemente usados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Beijo, queridos. Quero aproveitar aqui e dizer de verdade, eu amo muito vocês, muito mesmo.